Vamos agora para a PET de Química, semana 3. Vamos falar agora, vamos voltar lá nas funções inorgânicas que a gente tinha começado, né? As funções inorgânicas são os ácidos, as bases, os sais e os óxidos. Nós vamos começar agora pelos ácidos. Os ácidos são aquelas substâncias que começam com hidrogênio, com H, tá? Então, começou com H, hidrogênio, mas a gente tira dois aí. H2O, que é a água, e H2O2, que é a água oxigenada. Aí, quem vocês encontrarem pela frente aí com H, nós vamos marcar que é ácido, certo? Bases, sais e óxidos, as próximas semanas a gente vai vendo. Tá joia? Então, vamos aqui para os ácidos. Os ácidos diarrênios. Os ácidos diarrênios são aquelas substâncias que, quando elas estão colocadas em água, eles liberam íons positivos de hidrogênio, que é o H+. Íon, gente, íon é aquele que tem o mais íon ou menos em cima. Quando ele tem o mais, significa que ele perdeu elétrons. Quando ele tem o menos, significa que ganhou elétrons. Lembra que a gente viu? Então, os ácidos, eles, quando colocados em água, liberam o H+. Então, vamos ver como é que é aqui, ó. O ácido, coloca água nele. Quando coloca em água nele, é chamado de ionização. Quer dizer, ele sofre uma ionização quando coloca água, tá? E vai formar o H+, aqui. O que significa esse aqui? Aquoso, que está em meio de água, tá? H+. Esse H+, que é formado aqui, é chamado de hidrônio. Quando é só H sem o mais, é hidrogênio normal. Agora, H+, que é formado depois da ionização, hidrônio, tá joia? Então, o que é a ionização? A ionização é quando coloca em água, vai formar os íons. Porque os ácidos são substâncias moleculares que fazem ligações covalentes. Então, eles não são iônicos como as substâncias iônicas, eles são moleculares. Então, o que precisa? Da água para desdobrar esses íons que já são presentes na fórmula, tá? Para poder separar esses íons, para ionizar e assim ele poder conduzir corrente elétrica, tá joia? Então, uma equação de ionização. HCl, que é o ácido clorídrico, coloquei ele em água. O que ele vai liberar? H+, o hidrônio, aquoso, mais Cl-, aquoso também, tá? O H2SO4, coloquei em água, vai separar o H e o SO4. H+, hidrônio, aquoso, SO4 também é aquoso, tá, gente? Faltou o aqui. Então, SO4, aquoso, menos 2. Olha, esse 2 não estava aqui embaixo? Significa que ele estava aqui em cima, tá? E quando ele desceu, ficou no hidrogênio. Então, isso aqui é só para vocês terem uma ideia de como acontece a ionização, para formar os íons nas substâncias moleculares, que nesse caso são os ácidos. Então, eu coloco água, separo o H do resto, tá joia? Aqui, características dos ácidos. Nem todos os ácidos são corrosivos. Por exemplo, o limão. Limão é corrosivo? O vinagre tem ácido acético. Na concentração que ele tá do vinagre que a gente usa em casa, ele é corrosivo? Ele vai corroer? Vai furar roupa? Vai machucar a gente? Não, né? O leite, o refrigerante. Então, são todos ácidos e não são corrosivos. Tá joia? Então, nem todos os ácidos são corrosivos. Mudam de cor em contato com indicadores de ácidos. Existem uns indicadores, gente, que servem para a gente descobrir se uma substância é ácida ou ela é básica. Por exemplo, no laboratório, pode usar fenolftaleína. Fenolftaleína é mais um indicador de base. Por quê? Porque ele fica rosa quando coloca em base. Então, é um líquido que a gente vai pingar. Se eu tiver no laboratório várias substâncias, preciso de um ácido. E eu não sei qual é ácido, qual é base. Porque tá tudo misturado. Eu pego esse indicador fenolftaleína e vou pingar umas gotinhas. A solução que ficar rosa, ela é base. Aquela que permanecer incolor, ela é ácido. Então, os indicadores, eles não alteram a composição da substância. Ela só vai indicar se a substância, nesse caso, se é um ácido ou é uma base.
tá joia? E a gente pode fazer em casa também com repolho roxo. É só ferver o repolho roxo, se quiser bater no liquidificador ou se quiser dar uma amassadinha, o líquido que sobrar a gente guarda. Aí a gente monta em um copo água com vinagre, pode ser água com vinagre, e no outro copo a gente pode colocar água com detergente. Melhor se for o incolor, que aí não vai alterar a cor dele, né? O que eu faço? Aí eu pingo umas gotinhas daquele repolho roxo nos 2 copos. Aí vocês vão ver que vai ficar cor diferente. No vinagre, que é um ácido, vai ficar esverdeadinho, azuladinho. E na base, que seria o detergente, ele vai ficar rosadinho, meio roxinho. Então até o repolho roxo serve como um indicador de ácido e base que dá pra gente fazer em casa. Em solução aquosa conduzem eletricidade. Então se eu pegar o ácido clorídrico e ligar os polos positivos e negativos de uma lâmpada, não vai acender. Se eu colocar água nesse ácido, aí vai acender. Por quê? Porque acontece a ionização quando eu coloco água, né? Que eu já expliquei antes. Então, ocorrendo a ionização, aí sim ele vai conduzir a corrente elétrica, porque ele está em água, está em meio aquoso. E aí produziu-se os íons, aí, negativo e positivo, podendo fazer essa corrente elétrica, né? E todos começam com H, como eu falei. Então, começou com H, não é H2O nem H2O2, é ácido. Os ácidos podem ser, então tem classificações para os ácidos. Os hidrácidos são aqueles que não têm oxigênio na molécula. Por exemplo, HCl, não tem oxigênio, ele é o ácido clorídrico. HBr também não tem oxigênio, é um hidrácido, ácido bromídrico. HF não tem oxigênio, é um hidrácido, ácido fluorídrico. E tem muitos outros. Vocês repararam que esses ácidos que não têm oxigênio, eles terminam em hídrico? Os oxiácidos. Os oxiácidos possuem oxigênio na molécula, então eles têm oxigênio. H2SO4, eu tenho oxigênio. Ácido sulfúrico. H2CO3, ácido carbônico. H2NO3, ácido nítrico, além de outros. Se fosse H2S, H2SO, poderia ser o sulfuroso, porque assim, quando eu tenho, gente, eu não vou entrar na nomenclatura, tá? É só para vocês saberem, porque às vezes tem um que terminam em ico e alguns que terminam em oso. Então, quando for o maior, termina em ico. Quando for o menor, termina em oso, mas é só para título de conhecimento, tá? Não, a gente não vai usar isso agora, tá joia? É só para vocês saberem que os hidrácidos não têm oxigênio e os oxiácidos têm oxigênio. Alguns ácidos do nosso cotidiano. Vinagre, tem ácido acético, limão, ácido cítrico, HCl, ácido clorídrico. Ele está presente no suco gástrico, que ajuda na digestão e ele pode causar queimação. Então, lá dentro do suco gástrico, lá no nosso estômago, para fazer a digestão dos alimentos, tem ácido clorídrico. E quando a gente tem algum problema de estômago, que não fecha a boca do estômago direito, que tem uma hérnia, esse suco gástrico sobe para o esôfago. E o esôfago não é preparado. As paredes do esôfago não são preparadas para esse ácido que tem no suco gástrico. Aí vai queimar, vai machucar. Por isso que vai ter a queimação. Depois a gente vai ver o que é bom para essa queimação. Tá joia? Quando a gente for ver pH, neutralização. Leite também é um ácido. As pessoas não sabem que o leite é ácido, mas ele é um ácido lático, tem ácido lático nele. Refrigerante tem ácido carbônico. Então são ácidos fracos, né? Não vão corroer, não vão machucar. E também tem o H2SO4, que eu não coloquei aqui, que ele tem na solução de bateria. Então faz parte do nosso dia a dia, né? Que a gente usa, carro, ônibus, moto, seja lá o que for, tem essa solução na bateria. E quem já mexeu com isso sabe que essa solução de bateria, ela corrói, ela fura a roupa se derrubar. E machuca, né, se derrubar na gente. Então, é o ácido sulfúrico que está presente lá. Agora, vamos para as atividades. A1. Uma solução aquosa de H3PO4 é ácida devido à presença de A, água, B, hidrogênio, C, fósforo, D, hidrônio, E, fosfato. Eu tenho H3PO4, solução aquosa, coloquei água.
Que formou? H mais aquoso, PO4 menos 3 aquoso. Não é o H sozinho. Se fosse o H sozinho, seria hidrogênio. Mas é um H+, é o cátion, é um íon. Então, qual é o nome dele? Aí vocês vão assinalar a alternativa. 2. Os ácidos, segundo a teoria de dissociação de arrênios, são compostos moleculares que, ao ser dissolvidos em água, quando acontece ionização, geram íons H+, como é chamado o processo de formação de íons, que ocorre quando um ácido é dissolvido em água. Eu quero saber se é dissociação iônica, ionização, eletrólise, hidratação ou eletrolítica. Então, é só vocês olharem lá também na parte anterior que eu falei sobre isso. Então, os ácidos, quando colocados em água, produzem íons com a formação do cátion hidrônio H+. Então, vocês vão achar a alternativa lá. Tá bem na cara, né, gente? Qual das alternativas a seguir indica somente ácidos inorgânicos? Gente, ácidos inorgânicos sempre começam com hidrogênio. Então, para ser ácido, o primeiro elemento aqui da fórmula sempre tem que ser H, hidrogênio. Na A tem HCl, H2SO4, CH3, CH2, COOH. B, H2S, CH3, CH2OH, HMNO4. A letra C, CH3OH, H2SO4, H3BO3. Na D, HI, HClO4 e H2O. E na E, HF, HCN, H2CO3. Qual das alternativas? Todas as substâncias aqui, todos os ácidos começam com H, que forem ácidos, né? Tem aqui que não é ácido. E a quarta, certo informe publicitário alerta para o fato de que, se o indivíduo tem azia ou pirose com grande frequência, deve procurar um médico, pois pode estar ocorrendo refluxo gastroesofágico, isto é, o retorno do conteúdo ácido do estômago. A fórmula e o nome do ácido que, nesse caso, provoca queimação no estômago, a rouquidão e mesmo dor torácica são. Gente, então, quando esse ácido, o suco gástrico com ácido, esse ácido, que eu quero saber o nome, vai para o esôfago, ele pode provocar, além da queimação, um problema nas cordas vocais, tá? Então, pode ter rouquidão, pode ter dor no tórax. Então, não é só a queimação, pode ter outros sintomas. Então, é o ácido que auxilia na digestão. Qual que é esse ácido? Falei agora há pouco dele. Tá? Então, gente, qualquer dúvida é só entrar em contato. Boas atividades!